Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar agora com a nossa 11ª aula de Economia e Mercado, ou Noções Básicas da Economia. A gente vai falar um pouco, tá, sobre o PIB, que é uma taxa, que é um indicador muito importante, tá, na economia brasileira, na economia de todo o país, e também os blocos econômicos, tá, para a gente poder de alguma forma dar essa ênfase, né, sobre o assunto de globalização que vimos lá no slide 6, tá certo? Vamos lá. O PIB significa Produto Interno Bruto, tá? Representa a soma em valores monetários de todos os bens de serviço finais produzidos em determinada região. Então, geralmente existe aí o PIB, né, o PIB nominal e o PIB real. O PIB nominal geralmente é medido por mês e o PIB real é medido por ano, tá? Então, basicamente ele faz a soma de todos os bens de serviço para saber como foi a questão da economia, como foi a questão de compra e venda de produtos dentro de um local, como também seria a questão da taxa de importação e exportação de produtos, certo? O PIB ele pode ser mês, trimestre, ano, como falei para vocês. Eu tenho aí o PIB nominal e o PIB real. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia. Macroeconomia é o que, gente? Vimos lá no slide 2, né? Que é justamente a análise da economia como um todo. Então, seria a análise de indicadores econômicos de um país, de uma região ou de um bloco econômico, tá? Com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Então, o PIB é bastante importante referente a isso, ok? E aqui eu tenho, na contagem do PIB, considera-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta de todos os bens de consumo de intermediário. Isso é feito com o intuito de evitar o problema da dupla contagem, quando os valores gerados na cadeia de produção aparecem contados por duas vezes na soma do PIB. Então, por exemplo, eu tenho aqui o PIB nominal e o PIB real. O PIB nominal é aquela contagem que é feita mensal, trimestral, semestral, e o PIB real seria o PIB do ano, tá? Então é feito justamente a análise dos PIBs dos anos anteriores para saber qual foi o crescimento vegetativo da economia do Brasil. Se teve aí um crescimento alto, crescimento baixo ou crescimento estável. E esse crescimento é dado em porcentagem, perfeito? Então existe aí a amostragem, gráficos estatísticos que mostra isso aí de uma forma bem mais abrangente. Vamos ver aqui na tela? Então observa aqui que eu tenho, ó, um mapa mundi mostrando aqui os continentes, tá? E aqui mostra, né, esse gráfico aqui ele mostra em bilhões de dólares, tá? Como falei para vocês, a referência cambial do mundo é o dólar, certo? Por ser a economia mais abrangente dos Estados Unidos. Então tem aqui, ó, que vai de 5 bilhões até 2 bilhões, né, de reais aí, de dólares no caso, referente ao crescimento do PIB de uma forma real, tá? E aqui eu tenho a evolução do PIB no Brasil. Eu tenho essa amostragem aqui, tá? Que foi uma fonte do IBGE, que mostra justamente de ano a ano em porcentagem. Então aqui eu tenho um crescimento de 2012 de 1,9%, tá? 2013 3%, 2014 0,5%, e aqui 2015 2016 eu tive uma queda do PIB de 3,5% e 3,3%. Ocorre isso aqui por quê? Ocorre porque algumas empresas não querem investir no Brasil, acaba de alguns países não querer comprar produtos brasileiros, certo? E também acaba de alguns países não venderem produtos para o Brasil, né? Porque não tem como comprar. E daí a inflação aumenta e a economia fica desestabilizada por causa disso. Só que 2017 aqui, ó, teve um crescimento de 1,3%, 1,3% e 1,1%, tá? Então pode ver que aí são dados de 2012 até 2019, já para poder de alguma forma você fazer uma comparação da alta e da queda. Lembrando que no conceito de economia eu tenho dois conceitos, de queda e alta. Queda é déficit, tá? Teve um déficit de tal taxa. E alta significa superávit. Eu tive aí um superávit, eu tive uma alta de uma taxa específica, tá? E aqui eu tenho a variação trimestral do PIB brasileiro. Então pode ver aqui, ó,
que esses dados são do IBGE, pelo G1, né, pelo site do g1.com.br, que mostra aqui justamente a queda dos trimestres em 2015, 2016 e a alta de 2017 e 2018. Tá? Então pode ver que o PIB é um indicador importantíssimo para a economia, que é justamente a soma dos bens de consumo e dos bens de serviço. Tá? E aqui eu tenho os blocos econômicos. Tá? Compreende a formação de mercadorias regionais entre países a fim de dinamizar e integrar a economia de seus membros, através da livre circulação de mercadorias e da redução dos impostos cobrados em importações. Então existem esses blocos econômicos de uma forma de a gente poder revisar aquele assunto de globalização. Né? Então a globalização é a análise, a verificação econômica no mundo todo. E daí o que acontece? Os blocos econômicos, cada bloco econômico tem seu regime, tem sua diretriz da economia do seu continente, tá? Então, por exemplo, o Brasil faz parte do Mercosul, existe a União Europeia, existe o NAFTA, existe o mercado da América Anglo-Saxônica. Então, existe aí blocos econômicos que ajudam de alguma forma, né, nessa gestão de cada país. Isso deixa as taxas mais baratas, certo? A interação da economia fica mais abrangente e a livre circulação de mercadorias fica muito mais fácil entre esses países, porque são fronteiras, né? Então, de alguma forma, facilita a questão da logística e a questão também das importações. Vamos ver aqui os tipos de blocos econômicos, gente. Vamos lá. Então, aqui no caso eu tenho a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Eu tenho a ASEAN, que é a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Eu tenho o CARICOM, que é Mercado Comum e Comunidade do Caribe. Tem o CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Tem o CAN, Comunidade Andina. MCA, Mercado Comum Árabe. Então aqui são apenas os países do Oriente Médio que faz parte desse mercado. Existe um destaque aí na Arábia Saudita, que é o país mais rico do Oriente Médio, seguindo da Índia, tá? E o que acontece? Esses países que fazem parte do árabe, né, que são de região muçulmana, eles têm esse mercado mais fechado, então não tendo aí espaço para outros países que fazem parte daquele continente. É só a cultura árabe, a cultura muçulmana. Aí já entra na questão dos países confessionistas ou não intervencionistas, né? Aqueles países que não são laicos. São países que têm lá um poder de religião e política que de alguma forma influi na economia, tá? Eu tenho o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, que o Brasil faz parte desse bloco econômico. Eu tenho o NAFTA, que é Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que tem lá os Estados Unidos e o Canadá, certo? Como principais países que fazem parte desse comércio, dessa região. Eu tenho aqui, no caso, o SADC, que é a Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento. Geralmente tem destaque aí a África do Sul, por ser um país que produz muita questão do mercado extrativista, comércio também. Como também tem o Egito e o Marrocos, que são países que têm uma cultura, tem um mercado têxtil muito forte, tá? E também tem os comércios de Medinas, né? Então, esses comércios são bem ricos também sem falar do turismo, que é muito abrangente. E tem a UE, que é a União Europeia, que é formada pelos países principais da Europa, tá? Vamos ver aqui o mapa mundi para a gente poder observar a localização de cada bloco econômico desse. Vê que interessante, tá? Então pode ver que eu tenho aí os países, né? Tem os continentes e tem aí cada bloco econômico que ajuda, né, no desenvolvimento de cada um, tá? Então pode ver que tem um ALAD, tem um CARICOM, né? O CARICOM geralmente é só os países da América Central. E o ALAD geralmente são os países no sul da América Central junto com as Guianas, Guiana Francesa e Suriname, tá? Já o Suriname, por ser da América do Sul, eles fazem parte do ALAD, que é justamente um bloco econômico da América Central, do sul da América Central, tá? Tem o Pacto Andino, tá? Eu também tenho o NAFTA lá em cima, ó. O NAFTA tem lá o Canadá e os Estados Unidos, né? O norte do México também faz parte do NAFTA, tá? Como também tem o MCCA, que é justamente um mercado, né, na área portuária. Então existe aí 2 blocos econômicos na área portuária,
tá? Que separa um pouco a questão das mercadorias, questão do comércio, entre outras coisas. O NAFTA trabalha mais com a parte do comércio e da economia, e o MCCA trabalha mais com a parte portuária, certo? Tem a União Europeia, tem o SEI, né? Tem aqui, ó, a ASEAN, né? Tem os trilhos asiáticos também aqui, ó. Então, basicamente seria os blocos econômicos mais abrangentes aí no mundo todo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? São conteúdos que são importantes para a formação técnica de vocês, tá? A economia tá realmente presente em todo lado, certo? Então tem economia no Brasil, tem economia nos Estados Unidos, tem economia em vários países. Então é sempre interessante você, como técnico de administração, saber como a economia funciona, tá bom, gente? Então, um forte abraço, fica com Deus, tá bom?